E aí, mais uma vez aqui no canal Inglês na Ponta da Língua com o professor Romilson. E hoje, fica comigo, para a dica de hoje, nós vamos falar sobre os advérbios de modo, como ele é feito e alguns adjetivos que muda de palavra ao se transformar em um advérbio de modo, ok? Então não se esquece, inscreve-se aqui, dá o teu joinha e vamos para essa aula que vai ser muito legal. Então, roda a vinheta. Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar para vocês sobre os advérbios de modo. Os advérbios de modo, eles são feitos a partir do adjetivo quando nós colocamos nele o acréscimo do sufixo ly. O sufixo ly, nesse caso, ele vai transformar, claro, o adjetivo em um advérbio de modo. Vou dar alguns exemplos de alguns adjetivos, então preste atenção aqui. Por exemplo, o adjetivo sad é triste e o seu advérbio vai ser sadly. Ou seja, você só acrescenta o ly e ele transforma o adjetivo em um advérbio. Outro adjetivo bem comum também de se ver é o adjetivo, por exemplo, happy, feliz. Mas como eu digo felizmente, então é só você colocar o ly. Só que nesse caso, como ele tem um y, não se esquece, troque esse y pelo i e acrescenta ly. Ou seja, happily, tá certo? Muito bom. Outro advérbio, bad, que seria mal. E como é que seria o advérbio desse adjetivo? Badly. Então, nesse caso, o bad, ele vai ser o nosso mal com o, e o badly vai ser o mal com L, tá certo? Não se esquece disso. Outro detalhe bem interessante que nós temos é 3 adjetivos que, nesse caso, foca aí, presta atenção para não errar. Então, 3 adjetivos: fast, late e hard. Então, esses adjetivos, em hipótese alguma, eles não podem receber o ly. Se por acaso acontecer de receber, vira outra palavra, que não é o tópico que nós estamos trabalhando aqui. Ou seja, se você disser fast, rápido, professor, como é que eu vou fazer então o advérbio de fast? É o próprio fast. Fast tanto pode ser adjetivo, quanto pode ser advérbio. Outro, hard, que é difícil. Mas, professor, e dificilmente? Nesse caso, hard, porque ele não pode ser colocado ly, porque quando ele coloca o ly, ele dá o sentido de outra coisa. Então, lembrando isso aqui. Então, hard pode ser o adjetivo e hard também pode ser o advérbio de modo. Outro também bem interessante é o late, que significa tarde. Então, mas professor, e qual seria o advérbio de late? O próprio late. Então são esses 3 adjetivos que ele não sofre variação nenhuma para estar no advérbio de modo da língua inglesa. Não se esquece disso, tá certo? Bem, e agora? Quando eu vou usar o adjetivo ou o advérbio? Então, veja a dica. Bem, para usar o adjetivo ao invés do advérbio, o verbo tem que ser um verbo auxiliar. Tá ok? Por exemplo, você diz assim: olhe, esse carro é rápido. Então, por que você falou o verbo é ou está? Então, ele está dizendo que como o carro é. Então, nesse caso, ele vai ter que usar o adjetivo e não o advérbio. Então, quando você fala the car is fast, o carro é rápido. Muito bom, tá certo? Agora, quando alguém diz assim, rapaz, ele dirige rápido, ele dirige rapidamente. Então, veja, aí você usou o quê? O verbo dirigir, que é um verbo de ação. Então, quando nós usamos um verbo de ação, aí nesse caso, nós temos que usar, ao invés do adjetivo, os advérbios de modo. Por exemplo, como nesse caso eu estou usando o adjetivo fast, quando eu for usar o advérbio, não vai mudar, porque ele não recebe o ly. Lembra da dica anterior? Que os 3 não usa o ly como advérbio? Então você vai dizer normalmente: oh, you are driving fast.
você está dirigindo rápido ou rapidamente. Mas veja, você não colocou ly na palavra fast. Agora nós vamos fazer com os adjetivos que recebem o ly para o advérbio de modo. Então, preste atenção. Quando alguém diz assim, hey, your car is slow. Rapaz, teu carro está devagar. O teu carro, ele é devagar. Mas, então, your car is slow. Mas e quando você diz assim que a pessoa dirige de tal forma? Então você não pode dizer, you drive your car slow. Não. Você tem que dizer, you drive your car slowly. Porque como você tem o verbo drive, o verbo dirigir, ele indica, é o verbo de ação. Então tem que ser como você dirige. Então, lentamente. Por isso que você usou slowly e não slow. Então, lembra. Verbo de ação, eu uso um advérbio. Verbo to be auxiliar, eu uso o adjetivo. Então, não esquece disso. Por exemplo, se você disser assim, rapaz, meu amigo está triste. My friend is sad. Mas você fala assim, rapaz, ele falou de forma triste. Então, peraí. He spoke sadly. Então, você não poderia dizer he spoke sad, porque spoke é o verbo de ação. Então, você vai ter que usar o advérbio de modo. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Então, mais uma vez eu te peço, deixa teu joinha, deixa teu like, se inscreve, faz esse canal crescer. In Jesus' name, please. Ok? Muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa aula aí. Até a próxima. Bye.